Quando falamos de mercado imobiliário, nós falamos de grandes construtoras, construções de moradias em bairros estruturados e seguros e aumento nas oportunidades de emprego. Mas até que ponto os negros estão incluídos neste setor? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Quando o assunto é diversidade e inclusão no mercado imobiliário, podemos observar vários pontos que provam que ainda existe muita desigualdade. E para discutirmos sobre a equidade racial na construção civil e mercado imobiliário, eu estou recebendo aqui no estúdio a presença agradável da advogada especialista em direito imobiliário, Ana Lívia Ribeiro. Obrigado pela presença, Ana. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, uma alegria estar aqui. E também o empreendedor e CEO da Meta Amazon, Alder Lima. Da mesma maneira, Alder, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo Muito conosco. obrigado, a alegria é toda minha em participar desse programa. Eu já começo fazendo a pergunta que não quer calar. Tem racismo no mercado imobiliário? Tem racismo no ambiente da construção civil? Muito, né? Ainda existe, como em todo o Brasil existe, mas dentro desse mercado, ele é um mercado muito elitizado ainda e com muito racismo, principalmente quando se fala que o negro, se ele tem um poder aquisitivo de ter, não é um zelador, que não é uma pessoa que está prestando serviço, talvez, ali para os grandes incorporadores, que não tem poder aquisitivo, talvez, de estar ali em certos espaços, e profissionais mesmo de ponta, né, dentro desse setor. Ainda existe muitos pontos ainda a se melhorar. Doutora Ana, a gente tem visto, por todas as informações que nos chegam, que o espaço urbano, o território urbano é um espaço de confronto, é um espaço de lutas. Todos tentam dele se apropriar e todos tentam tirar dele os benefícios. E a gente vê que quem tem mais poder econômico e mais poder político consegue estar nos melhores espaços, nesses ambientes mais estruturados. E isso também é uma forma de excluir, diríamos assim, os indesejáveis. Os negros têm dificuldade de manter-se nesse espaço de luta do território urbano? Com certeza, de fato é uma disputa de narrativas, né, disputa de espaço e o espaço urbano das nossas cidades, das cidades brasileiras, acabam demonstrando mesmo essa perspectiva de uma segregação territorial, a partir da qual nós conseguimos identificar, né, enfim, bairros que nós temos aí mais moradores negros, que são bairros com menos infraestrutura, mais afastados, né, em detrimento de bairros aí que são classificados, né, como de alto padrão, em que nós temos aí presença de menos moradores negros. Então, de fato, a cidade acaba trazendo essa segregação territorial e racial para o nosso contexto urbano, né, das nossas cidades. Estudos mostram que prédios em regiões centrais abrigam principalmente brancos e grande parte da população negra está em ocupações e habitações sociais na periferia. Em São Paulo, essa desigualdade ainda é mais evidente. Vamos a mais dados. De acordo com o mapa da desigualdade de 2022, 9,4% da população da cidade de São Paulo vive em favelas. O levantamento apontou que pretos e pardos são o maior percentual vivendo em bairros periféricos. Localizado no extremo sul da cidade, o Jardim Ângela tem 60,1% de moradores negros. Essa taxa é 10 vezes maior do que no bairro de Moema, região nobre da Zona Sul, que concentra apenas 5,8% de habitantes pretos ou pardos. A gente vê por esses números que existe uma distorção e uma congruência na ocupação desse território e que, no mais das vezes, sobretudo os negros, isso é a manifestação dessa estrutura que nós definimos como o racismo estrutural. Exatamente. Estrutural e institucional, a gente vê aí, né, que as duas coisas andam realmente muito juntas. Enquanto a gente não falar de políticas públicas, a gente falar sobre a estrutura, mudar a estrutura realmente de como funcionam as coisas, esses dados ainda continuarão da mesma forma. Agora, de toda maneira, a formalização, a normatização do uso desse território é uma normatização feita pelo poder público. O poder público não consegue identificar essas exclusões, o poder público não consegue produzir alguns mecanismos
para interferir na manifestação dessa exclusão, inclusive pela perspectiva racial? Sim, a gente vê que hoje existem mecanismos, existem projetos e existem dados que mostram que realmente existe essa possibilidade de a gente identificar. Mas aí existe a querer desses políticos, dessas instituições, mexer dentro dessa máquina pública para fazer realmente essa mudança. Mas existem dados realmente e existe um movimento das empresas, inclusive do setor privado, também em fazer esse movimento e mudar essa questão. A gente está falando, por exemplo, sobre o ISG, né? Então, a gente vê que, por mais que, às vezes, a política pública tenha essas ferramentas e não faça esse movimento, mas que bom que a gente agora tem grandes instituições, né, que colocam esses dados na cara do empresário para poder mudar de alguma forma. Eu acho que tem que ser feito um trabalho, não só com as políticas públicas, mas também para o setor privado, para a gente conseguir balançar as estruturas desse sistema. De fato, em termos de legislação, nós já temos, né, uma legislação que consegue proteger, então, questão da função social, né, da propriedade. A própria questão, a gente tem uma disposição no Estatuto da Igualdade Racial que tem ali uma disposição específica, né, para trazer para a comunidade negra moradias, enfim, né, uma política direcionada. Contudo, realmente nós acabamos não vendo aí, né, a materialidade dessas legislações e também trazendo, né, a iniciativa privada para contribuir. Então, eu entendo que começa com um trabalho de conscientização do mercado imobiliário para que ele identifique, né, dentro aqui do espaço urbano, né, das cidades brasileiras, como é possível trazer aí, diminuir essas distâncias, né, essas segregações territoriais que nós temos, né, ainda que a gente tenha aí um contexto relacionado a projetos habitacionais, né, programas e projetos públicos que atendem a comunidade negra, mas também a gente tem que pensar como o mercado imobiliário pode, de outras formas, contribuir. Eu entendo que começa com a conscientização dessa realidade. Aliás, né, a conscientização que, em alguma medida, está contida aqui na sua obra importante, né, Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade, né? A obra, então, da nossa queridíssima doutora Ana Lívia Ribeiro, que trata justamente dessa trajetória histórica, né, do uso e da apropriação do solo, do território, e como, né, os grupos de poder, ao final de contas, né, ou se exclui, ou se apropria, ou não deixa que os outros entrem, ou até define da mesma maneira quem é que pode estar em determinado bairro, em determinado condomínio, mas às vezes. É isso, doutora? O livro trata dessa questão, né, da segregação territorial e da dificuldade da população negra em acessar, né, adquirir propriedade. Então, isso tem um contexto histórico envolvido realmente, né, que nós temos esse cenário, né, de concentração de propriedade em determinados grupos sociais no Brasil. E uma outra proposta que o livro traz, né, a minha pesquisa também é olhar para a propriedade não só como moradia, mas também como uma construção de patrimônio, né, de ativo econômico, sim, trazendo essa possibilidade da gente também, né, pensando em mercado imobiliário, né, de estar em todos os espaços e adquirindo propriedade e transferindo essa propriedade para gerações futuras. Mas, de toda maneira, nós temos também aí outras intervenções que, buscando a identidade, um espaço no mercado imobiliário, essa população periférica tem recebido apoio de projetos que oferecem habitações mais dignas e transformadoras. É o caso do projeto Moradia Semente, realizada pela ONG Teto Brasil. Vamos acompanhar. A Teto é uma organização que tem, junto com os seus projetos, um processo social atrelado. Então eu sempre falo que a Teto faz projetos, faz moradias para fortalecer comunidades. Então a Teto vem junto com um projeto, atrelando um processo de assistência social, de trabalho técnico social, que reconstrói um tecido de cidadania para além do projeto. Mudou tudo, porque assim, quando era o barraco, eu agradeci a Deus pelo meu barraquinho, né? Que era melhor do que estar na rua. Só que um tempo assim, se eu visse que ia chover, eu ficava com muito medo.
Porque era chover e ia entrar água por todo canto e molhava tudo minhas coisas, e chovia por cima, chovia pelos lados, muito frio, né? Nesse tempo de frio, a gente faltava morrer de frio. E eu tenho um problema nos ossos, eu sentia tanta dor, que eu vivia nos remédios, na medicação. Agora não, tá frio, fecha as portas, fica tudo quentinho. E se tiver muito calor, é só abrir a janela. A Teto beneficia com as moradias as famílias que a gente entende como mais vulneráveis. É claro, isso tem um critério objetivo, a gente tem uma metodologia com a Fundação Getúlio Vargas, onde a gente faz um cadastramento socioeconômico e beneficia as famílias que estão há pelo menos um ano na comunidade e que estão nas situações mais vulneráveis. Quando essa família recebe a casa, ela também tem um contrato onde ela não vende a casa nos próximos anos, porque a gente entende que a casa vai ser um fator estruturante para aquele território e para aquela família. Eu sofria muito preconceito aqui, porque uma vez eu acordei e tinha um monte de gente aqui na porta rindo. Nossa, o barraco dela é de tampa de guarda-roupa e não sei o quê, que barraco zoado. Olha, não tem nem telha. Uma hora a mulher vai acordar e o telhado vai estar na cabeça dela. Uma das dimensões que a gente busca fortalecer é a identidade, né? Como essas pessoas se identificam como cidadãs com o seu território, e a moradia é um fator central para isso. Então, para você ter um CEP, você precisa ter uma casa, você precisa ter um lugar no mundo. Se você vai procurar um trabalho e você fala que mora numa comunidade, num barraco, aquelas pessoas já têm o preconceito de contratar você. Então, assim, se você morar numa comunidade com dignidade, muda bastante. Muda tudo na sua vida. Hoje o mercado imobiliário é um dos grandes responsáveis por a gente ter essa situação de pobreza, né? Então, a especulação imobiliária nas cidades brasileiras vão fazer com que a dinâmica dos preços de terra empurrem as pessoas mais vulneráveis para os piores locais. Eu acho que a influência que um projeto como esse venha para uma reflexão coletiva, onde a iniciativa privada, o Estado e a sociedade civil precisam refletir sobre essas dinâmicas. E agora eu posso falar, realmente, eu moro numa casa, tenho uma vida estável, né? Eu tenho uma casa, tá completa. E a gente está vendo aqui na matéria que a casa, muito mais do que, né, uma objetivação física, ela tem, né, uma ligação sentimental, emocional, né, que define até a dignidade da pessoa, né? Então, ter uma casa e uma casa apresentável é fator de até estabilidade psicológica das pessoas. Né? E eu fico feliz, né, de ver iniciativas privadas e ver que o Brasil ainda tem muito que melhorar. A gente sabe, se a gente for estudar a história do Brasil, muitos anos atrás teve a libertação, né, dos escravos, 1888, mas aí depois eles não tinham para onde ir, e aí surgiu esses cortiços e excluindo as pessoas para a margem dos grandes centros. E isso se repete ainda e a gente tem ainda muito que consertar. Mas que bom que a gente vê iniciativas como essa do pessoal da Teto. No próximo bloco, nós vamos ver quem são os profissionais negros que têm representado o mercado imobiliário e ajudam a transformar esse ecossistema. Negros em Foco, volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje, para falar sobre o mercado imobiliário e como o racismo estrutural ainda atinge essa indústria em suas várias vertentes. Para tratar desse tema, estão aqui comigo a doutora Ana Lívia Ribeiro, que é especialista em direito imobiliário, e o empresário Alder Lima, que são os nossos convidados, né, desse programa Negros em Foco. No bloco anterior, falamos sobre a verticalização territorial e como isso afeta diretamente a população negra e vulnerável. E quando tratamos de emprego, os negros estão incluídos ou estão fora desse mercado de trabalho? Alder, como é que estão os negros nesse mercado da construção civil, nesse ambiente, né, das grandes imobiliárias, das grandes construtoras? A representatividade está razoavelmente bem postada? Não, existem muitos poucos negros. Se a gente for falar na questão braçal, né, logicamente é bem nítido de que dentro da questão braçal, de funções braçais, os negros são a grande maioria e a gente sabe muito bem o porquê. Mas quando a gente fala cargos de liderança, de engenharia e tecnologia de ponta dentro dessas empresas,
aí a gente cai bastante. Levando em consideração que o país ele tem mais de 60% da população brasileira ela é negra, esses cargos de liderança ainda é muito aquém. Só para ilustrar o que você está dizendo, em 2022 a construção civil gerou 430 mil vagas de emprego. Em 2023 deve crescer mais de 4,5 e o setor possui 2 milhões de empregos formais e também movimenta 325 bilhões aproximadamente. Nem diante de todos esses números os negros não se faz presente? Não no setor de tecnologia, de setor de ponta e cargo de liderança. E quando a gente fala sobre Norte e Nordeste, esse percentual ainda cai ainda mais. De fato, a perspectiva, né, de acesso relacionada à qualificação, à formação, isso acaba sendo um impeditivo também, né? E a própria perspectiva dentro pensando no contexto empresarial, né? Então, a possibilidade, né, a construção aí de um capital para conseguir acessar, ter a sua construtora, a sua incorporadora, a sua corretora imobiliária. Então, de fato, a gente identifica que as pessoas negras estão mais no contexto da construção civil aí, né, na base, exatamente, né, nessa parte que é uma parte importantíssima, né, do mercado imobiliário. Contudo, não identificamos mesmo nesse contexto relacionado aí aos cargos de liderança, não temos aí dentro do empresariado, né, do mercado imobiliário e mesmo no contexto de arquitetos, engenheiros, enfim, dos prestadores, né, das profissões que prestam esse serviço, né, nós realmente temos pouquíssimos profissionais negros. Aliás, o número de negros ingressantes nas universidades de engenharia aumentou 4 vezes nos últimos 10 anos, mas a taxa de negros na área ainda é muito baixa. Líderes da área e sindicatos dos engenheiros têm suas perspectivas para o setor de engenharia e por isso nós fomos ouvi-lo. Vamos acompanhar. O racismo, ele não afeta só o setor da construção civil. Quando você imagina que uma área abre mão de 56% da sua população, ele está abrindo mão de mais da metade de todas as pessoas que estão e produzem no país. É importante a gente frisar que para que a gente tenha população mais carente, a população com menos recurso financeiro nas faculdades públicas, é importantíssimo que a gente melhore o ensino nas escolas públicas. Uma ação que tem mudado a característica das pessoas que sentam nos bancos universitários são os movimentos e as cotas raciais. A formação dos engenheiros, a entrada na faculdade, ela é um limitador, ela faz parte dessa estrutura que impede que tenhamos no mercado mais engenheiras e engenheiros negros. É importantíssimo que os escritórios de engenharia, que as construtoras, elas possam entender o tipo de desempenho que a empresa tem após você ter diversidade, após você ter mulheres, após você ter negros. A gente está falando de uma população que não tem muita oportunidade. E quando tem uma oportunidade, agarra com unhas e dentes. Pra você ter uma ideia, as empresas pedem para a gente que a gente indique profissionais com essas características, que a gente participe efetivamente dessa discussão. Então, se tem algo que eu poderia dizer para os meus pares, aí, para os empresários da construção civil, é que invista nas pessoas que não têm oportunidade. O desempenho da empresa ele vai ser diferenciado do mercado. Pois é, nós estamos identificando uma dimensão do problema, né? Olha, nós não temos profissionais negros qualificados, pelo menos nos números necessários para poder ter uma participação mais visível nesse mercado. E não temos negro qualificado porque fazer um curso de ponta como a engenharia custa muito caro e o negro não tem dinheiro para pagar. A alternativa são as cotas, as ações afirmativas que estão ajudando a formar esses profissionais negros. Mas formando esses profissionais negros, está resolvido o problema do acesso? Não é só isso, e tem a questão da oportunidade, né? Não é apenas formar o profissional e as empresas não dar a oportunidade para esses profissionais. Porque hoje no mercado a gente vê muitos bons profissionais dentro de várias áreas,
mas não tem a oportunidade, talvez, de mostrar o seu trabalho, porque muitos acham que o preto ele não tem, por ser de cota, acham que ele não tem a qualificação necessária e só entrou ali por conta da ação afirmativa para o sistema de cota e a qualificação dele não é igualitária com os outros. Então, é uma mentalidade que precisa realmente ser mudada, que não é só você dar a oportunidade de formar esses profissionais lá na faculdade com o sistema de cotas e ações afirmativas, mas também a questão das empresas também. Aí a gente tem que olhar agora para o racismo institucional dentro dessas instituições, quais são os programas que elas estão fazendo para dar oportunidade de trabalho para esses negros profissionais. Agora, doutora Lívia, a senhora também concorda que o profissional negro da área imobiliária, ou engenheiro, ou arquiteto, tem dificuldade de acessar esse espaço por conta do racismo institucional? Com certeza. Um ponto, inclusive, tem relação com essa perspectiva, né, das relações que nós estabelecemos nos ambientes, os lugares que nós frequentamos. Então, nesse sentido, também o profissional, além da falta de oportunidade de acesso ao mercado de trabalho, se nós estivermos pensando num contexto, né, de empreender e empresarial, a própria rede de contatos e relacionamentos, né, desse profissional negro acaba sendo mais limitada em relação a um outro profissional, e isso também vai impactar no desenvolvimento e desempenho do seu negócio. Para quem conquistou um espaço, o papel não é só fazer a roda girar, mas também se tornar uma inspiração para novos profissionais. É o caso do empresário José de Souza Isidoro, proprietário de uma corretora de imóveis que tem feito sucesso no Rio de Janeiro. E é com ele que nós vamos falar agora. José Isidoro, tudo bem com você? Tudo bem. Um prazer falar com você, José Vicente. Isidoro, qual é o maior desafio para atuar como empresário no mercado que é excludente, que não tem essa presença do negro nessas estruturas e que tem uma certa restrição e mesmo desconfiança no que diz respeito à qualidade do trabalho desses profissionais? Porque o negro ele sempre tem que mostrar mais do que qualquer outro branco. No mercado, quando você chega, as pessoas sempre, você sente aquela desconfiança das pessoas. E só quando você mostra, prova aquilo que você tem, então você tem que ter uma prova social, você tem que ter uma prova que outras pessoas não têm essa necessidade, outros brancos, entendeu? Então, por isso, a gente sente essa dificuldade maior. Agora, mesmo com essa dificuldade maior, você é um empresário de sucesso e o seu trabalho tem sido também muito consistente. Você está nos dizendo que, apesar dos pesares, com profissionalismo, com competência, com persistência, é possível superar esses limites, é isso? Sim. Tem sim. Primeiro, você tem que adquirir conhecimentos. Então, você tem que demonstrar que você tem conhecimento dentro do mercado, dentro daquilo que você faz. E você tem que provar sempre que você tem o do melhor, que você sabe daquilo que você está fazendo. Agora, Isidoro, quem tem capacidade de comprar os prédios que você comercializa, os negros ou os brancos? Como nós trabalhamos com médio para alto padrão, 95% são brancos. 5% só, no máximo, que eles são negros. Então, a gente nota, na realidade, que a maioria das pessoas que a gente encontra aqui, as pessoas que vêm adquirir os imóveis, são pessoas brancas. E na nossa profissão, corretora de imóveis, é menos de 10% dos negros que trabalham nessa profissão. Tem muito preconceito, muita discriminação em relação ao cliente negro, um cliente negro que vá comprar um imóvel nesses locais em que você comercializa, ele tem o tratamento idêntico de um branco ou não? Muito diferenciado. Quando é um negro que vem comprar, nós notamos isso, se exige dele muito mais coisas, muito mais provas de que ele tem condição de pagar, principalmente quando é um financiamento, do que um branco. Isidoro, muito obrigado pela gentileza da sua contribuição. Um abraço, sucesso, o doutora Lívia. Quer dizer, ele está dizendo que o comprador negro, né, continua levando o tal do chá de cadeira, né? Não é respeitado, não é bem tratado e, no mais das vezes, ele sai de um estabelecimento, vai para o outro e pode receber um acolhimento, né?
Mas é muito triste que, por conta da cor da sua pele, você seja distinguido e seja destratado, não é isso? É um contexto, né, de discriminação, né? Nós podemos até indicar, eu costumo usar o termo de racismo imobiliário, na perspectiva relacionada a acessar mesmo a aquisição de um imóvel ou mesmo uma locação, né? Essa ideia de sempre questionar a capacidade econômica, né, da comunidade negra em adquirir, em acessar esses espaços que são classificados aí como de alto padrão e tudo mais. Então, de fato... Seria questão de aplicar a Lei de Combate ao Racismo, a Lei 7.716, em situações dessa natureza? Eu entendo que sim, inclusive aqui no estado de São Paulo nós temos, né, uma disposição, né, na perspectiva da questão administrativa, né, da penalização administrativa da discriminação em geral e principalmente racial. Tem uma disposição específica relacionada aí ao contexto discriminatório, né, de que impede acessos, inclusive que impede a aquisição ou mesmo a locação de imóveis em decorrência aí da perspectiva da identidade racial. Então, temos essa possibilidade, sim. Alder, você estava dizendo, né, que nos bastidores que você começou, você é do Ceará, foi para o Acre e chegou em São Paulo através de uma tecnologia inovadora que está revolucionando o mercado. Conta pra gente, que tecnologia é essa? O metaverso, Metaverso. Isso. Nós trabalhamos com realidade virtual e também junto com o metaverso e inteligência artificial, a gente consegue dar uma experiência para os futuros compradores e a maneira como as incorporadoras elas estão lançando o seu empreendimento imobiliário. Alder, querido, eu quero agradecer muito, viu, a gentileza da sua presença, desejar muita sorte aí no seu trabalho, né, muito sucesso. Eu que agradeço. Doutora Ana Lívia, da mesma maneira, né, parabéns por essa obra importante que vai ajudar a iluminar esse tema, né, parabéns pela carreira, obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, muito obrigada. Eu agradeço a você também, telespectador, pela gentileza, né, da audiência. Nós nos vemos no próximo programa Negros em Foco. Um abraço a todos, ótima semana e até lá. Tchau.